Narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Olá, eu sou Zé Boca, sou contador de histórias e sou aqui da cidade de Votorantim, no estado de São Paulo. E para mim é uma grande honra e um prazer participar dessa quarta Romaria de Histórias, a sua primeira edição, versão digital. Porque hoje em dia estamos todos em casa. Você está aí, bem guardadinho, bem guardadinha, não é mesmo? Só sai de casa extremamente necessário. Bom, e eu vou aqui contar uma história. A história que eu vou contar chama-se Os Gigantes Bogatires. Os Bogatires são responsáveis por tudo o que conhecemos. Foram eles que inventaram a agricultura, a tecelagem, os objetos de metal. Os Bogatires também defendiam a terra contra monstros e espíritos maléficos. Eles eram tão fortes, estavam tão cientes da sua força, que um dia, um deles, após degolar uma serpente de 7 cabeças com sua espada, bradou cheio de glória: "Nós, os Bogatires, somos invencíveis. Ainda que viesse um exército do além, nós o destruiríamos." Só que nesse exato instante, apareceu diante do gigante Bogatir um homem, todo equipado com armamentos de guerra. O Bogatir não pensou duas vezes. Com o único golpe de sua espada, cortou o homem da cabeça até o umbigo. Só que o homem não morreu e se transformou em 2. Logo depois, 2 vezes com um lance de espada, 4 Bogatires. 4 lances de espada, 8 Bogatires. E assim, quanto mais atacasse e mais cortasse, os homens se multiplicavam. E como os homens não paravam de se multiplicar, outros Bogatires vieram se juntar àquela batalha sangrenta. E depois de muitos dias, os Bogatires, os gigantes, perceberam que não poderiam vencer aquela batalha e correram. Bateram em retirada, refugiando-se nas cavernas. Caíram dentro dos abismos e viraram pedras. A partir daquele momento, os homens passaram a ser os senhores da terra. E para comemorar, resolveram festejar num lauto banquete. Só que foi aí, quando um homem sentado ao lado do outro, perceberam que metade dos homens eram destros e outra metade canhoto. Isso acontecia porque quando o gigante dividia um homem ao meio, as 2 metades novas dele que surgiam, um era destro, o outro era canhoto. E como destro e canhoto se acotovelavam sentando lado a lado na mesa, decidiram se dividir. Ficando numa mesa os que comiam com a mão direita, ficando na outra mesa os que usavam a mão esquerda. Mas não demorou muito para que um grupo começasse a desconfiar que o outro guardava para si melhores iguarias do banquete. Logo começaram a se acusar. Os canhotos não queriam briga. Resolveram montar acampamento em outro lugar. Mas os destros começaram a desconfiar que os canhotos estavam planejando atacá-los de surpresa durante a noite. E decidiram então se antecipar ao ataque. Reuniram-se no centro do espaço onde eles estavam e decidiram que no outro dia, bem cedo, antes ainda do sol raiar, eles iriam invadir o acampamento dos canhotos e matar todos eles. E para evitar que algum deles fugisse, eles fizeram uma armadilha, que era colocar naquelas cavernas onde havia caído os gigantes, na boca das cavernas, espelhos. Sim, para que quando um canhoto visse a sua imagem refletida, pensasse que fosse um destro, atacasse e caísse na caverna. Assim foi feito. No outro dia, bem cedo, antes do sol amanhecer, os destros invadiram o acampamento dos canhotos e mataram todos quanto foi possível. Alguns deles tentaram fugir, se refugiando nas cavernas, mas caíram dentro das armadilhas do espelho. Lá no fundo,
no fundo do abismo, muitos poucos sobreviveram. E esses poucos sobreviventes tinham uma vida de medo. Medo que os destros voltassem e acabassem com eles de uma vez, ou medo que os gigantes acordassem dos seus sonos de pedra e vingassem neles tudo o que havia acontecido. Fosse porque tivessem medo, fosse porque se sentissem sozinhos. O fato é que os canhotos desenvolveram um mundo de fantasma, fantasia e imaginação. São muitas gerações depois é que timidamente alguns canhotos resolveram subir à superfície. E quando cá chegaram, os destros já eram muitos e já estavam eles mesmos subdivididos entre ricos e pobres, artífices e agricultores, poderosos e os que deviam favores, deviam revalias a esse poder. Os destros nem se importaram com aqueles poucos canhotos que lá estavam. Eles só estranhavam que eles eram assim, pessoas em si mesmadas, taciturnas. E por isso passaram a chamá-los de sinistros. E assim, na língua espanhola, eles são conhecidos como sinistros. Essa história, a minha mãe me contava desde que eu era pequeno. Mas eu conheço essa história desde antes de eu nascer. Porque eu sou um canhoto. Essa história chama-se Os Gigantes Bogatires, foi escrita por Nicolau Tchevchenko e está no livro Vice-Versa, da editora Companhia das Letrinhas. Foi contado numa adaptação livre por mim. Tem dias que se ouve não, noutros dias se ouve sim. Toda boa história nem bem começa, logo chega ao fim. E por favor, se cuide por você e por mim.